Deixa eu chamar agora a Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, para participar aqui com a gente. Oi, Zanin, como você está? Semana corrida, semana tumultuada, mesmo sendo feriado. Tudo bom com você? Mesmo sendo feriado, estamos aqui no meio do tumulto, no meio da confusão. Pois é. Aliás, a gente vai começar falando aqui com o Zanin sobre uma série que tem tudo a ver com um tema que a gente tratou essa semana, pessoal, que é essa questão dos militares, da ditadura. A gente começou a semana comentando esses áudios que foram divulgados, né, do Superior Tribunal Militar, que mostravam ali esses integrantes do tribunal reconhecendo que existia tortura durante a ditadura, né? Foram áudios muito importantes. A gente comentou bastante aqui durante essa semana e depois teve a reação, né, dos militares de hoje. Então teve o atual presidente do Superior Tribunal Militar, falando que aqueles áudios não tiraram o sono dele, né, não estragaram a Páscoa dele, o que foi muito deprimente de se ouvir. Depois a gente teve Mourão também comentando que não dá para ressuscitar os mortos, que essas pessoas já morreram, enfim, assim, declarações deploráveis em relação ao que a gente escutou ali no início da semana. E a gente começa falando sobre essa série, que está disponível no streaming, na HBO Max, que é Em Busca de Anselmo, que é a história desse maior traidor da esquerda brasileira, que é o cabo José Anselmo dos Santos, que atua infiltrado nos grupos de esquerda. E daí peço para que o Zanin traga detalhes para a gente, porque é uma forma de rememorar tudo isso que a gente passou ali no nosso passado, né? E que tem resquícios até hoje, né, Zanin? Tem resquícios até hoje, e é uma daquelas histórias, né, Thalita e ouvintes, que só poderiam acontecer num contexto de ditadura militar. Né? Ela não poderia acontecer num momento de normalidade democrática. É por isso que ela é tão exemplar. Né? Esse personagem, José Anselmo dos Santos, recém-falecido, aliás, ele morreu o mês passado, aos 80 anos. E ele era, em 1964, líder dos marinheiros. Né? Ele liderou a chamada Revolta dos Marinheiros, que foi um dos estopins para o golpe de 64, para a derrubada do governo do presidente João Goulart, né? E a instauração de uma ditadura militar que durou 21 anos no nosso país. Né? Um dos estopins foi a Revolta dos Marinheiros, em que as Forças Armadas viram aí uma quebra de hierarquia, coisa que eles não toleram, né? E esse foi, vamos dizer assim, uma maneira deles justificarem, uma das várias maneiras deles justificarem a intervenção militar. Foi um pretexto, na verdade, as causas do golpe são múltiplas, né? As condições para que se efetivasse o golpe são múltiplas, inclusive externas, né? Com intervenção dos Estados Unidos, com a colaboração direta dos Estados Unidos, como hoje já ficou amplamente demonstrado. Mas essa revolta dos marinheiros acabou sendo um dos estopins assim, para estourar a crise militar e o golpe militar. Né? O Anselmo, chamado Cabo Anselmo, ele foi preso logo em seguida, né? De efetivado o golpe, e depois, em circunstâncias um tanto suspeitas, ele conseguiu fugir da prisão. Né? E passou a fazer parte dos grupos de esquerda. Ele foi mandado para fazer treinamento de guerrilha em Cuba, né, para pretensamente se aliar à guerrilha da região do Caparaó, que foi dizimada pelas forças da repressão. Então ele não chegou nem a se juntar, ele foi para Cuba, fez treinamento militar em Cuba e acabou voltando para o Brasil. Aqui, de volta, ele aderiu a um grupo de luta armada, a VPR, né? E hoje está provado, ele servia como um informante. Ele negociou com o então famigerado delegado
Sérgio Paranhos Fleury, a soltura dele em troca de ele se tornar um informante dentro de grupos militares. E ele armou uma tocaia para os seus companheiros em Pernambuco, no qual morreram várias pessoas, inclusive uma mulher chamada Soledad Barré, que era mulher do próprio Cabo Anselmo e que foi assassinada dessa ocasião. Para você ver que a coisa adquire assim uma dimensão quase assim de realismo fantástico, de coisa absurda, né? Enfim, ele, com essas infiltrações em organizações armadas, ele é considerado responsável por dezenas de mortes, dezenas de prisões, né? E ele andou sumido e reapareceu, inclusive um livro que foi dedicado a ele, chamado Eu, Cabo Anselmo, que foi escrito pelo Percival de Souza, né? Que é um grande repórter da área policial, que escreveu também, o Percival pegava uns temas indigestos assim, né? Escreveu a biografia do próprio Fleury, e nas pesquisas para biografar o Fleury, ele passou pelo Cabo Anselmo e acabou fazendo um livro especial sobre o Anselmo, né? E o Anselmo acabou aparecendo, ele foi inclusive entrevistado no programa Roda Viva, ele mesmo escreveu um livro dando a sua versão da história, e pasme você, ele acabou pedindo uma indenização ao Estado brasileiro porque ele teria sido perseguido pelo Estado brasileiro, assim como várias pessoas que foram presas e torturadas pediram indenização, ele, Anselmo, também pediu uma indenização, né? Uma coisa assim que seria cômica se não fosse trágica, né? Então, esse personagem, ele é protagonista dessa série, que está no 2º capítulo. Entra um capítulo por semana, ela não está inteira disponível. Tem os 2 primeiros capítulos já disponíveis e vão entrar na semana seguinte os outros 3 capítulos que compõem a série. Ela traz uma entrevista com ele, né? Ele muito bem falante, muito articulado, inclusive na terra dele, ele é nascido em uma cidade de Sergipe, alguns amigos de infância, ex-companheiros, historiadores, gente que participou da luta armada, enfim, é uma série que não traz apenas esse personagem. Claro que ele é o fio condutor, mas traz também toda a situação dos primeiros anos de ditadura militar aqui no Brasil, a luta armada, a repressão, os assassinatos, as torturas que foram aludidas aí, como não devendo tirar, assim, estragar a Páscoa de ninguém, mas que incidiram sobre centenas e centenas de brasileiros, levaram à morte muitos brasileiros, né? E esse cidadão, José Anselmo dos Santos, foi responsável por muitas dessas mortes, por muitas dessas torturas. Algum espectador poderia perguntar, mas por que nós estamos recomendando uma série que trata dessa figura tão execrável? É porque junto com ela nos vem o conhecimento da história, nos vem aquela situação a qual nós fomos submetidos e, como eu disse no começo, apenas nesse tipo de situação, com as garantias democráticas individuais totalmente revogadas, é que uma história tão escabrosa como essa poderia acontecer. Então é também uma advertência. Fora o fato de que a série é muito bem feita. Os 2 capítulos que eu vi me agradaram muito, porque contextualizam demais, trazem a palavra do entrevistado, trazem a versão dele, mas trazem as versões divergentes, trazem provas documentais e trazem todo o contexto histórico em que isso se dá. Então, é uma série extremamente instrutiva e assim, é imperdível pelo momento em que a gente está vivendo, assim, de profunda ameaça ao Estado democrático, como nós não víamos desde a Constituição de 88. Assim, é uma série que surge num momento muito oportuno.
É isso, pessoal. Dica para realmente entender o que foram esses tempos passados, aos quais fomos submetidos, como colocou o Zanin. Está disponível na HBO Max, como disse Zanin, 2 episódios, os próximos 3 devem sair agora nas próximas semanas.